Amém. O Senhor Jesus abençoe a cada um. Então nós estamos diante desta Escritura. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Vamos dizer juntos? E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Vamos juntos? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É o, não é um. É o. Artigo definido masculino singular. Verdadeiro Deus e a vida eterna. Em São João, capítulo 17, versículo 3, Jesus disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A Escritura, irmãos, se nós não tivermos um mínimo, pelo menos, de conhecimento de Deus, aquele conhecimento recomendado a nós pelo profeta Oséias, no seu capítulo 6, versículo 3, conheçamos ao Senhor, não é? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque Ele a nós virá. Foi o que Ele fez. Porque Ele a nós virá, como a alva é a sua saída, e como a chuva temporã e serrôdia que rega a terra. Esse é o Senhor. Então, que te conheçam a ti só, por único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E em Romanos, capítulo 3, versículo 4, o apóstolo São Paulo diz: de maneira nenhuma, seja sempre ou sempre seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Agora, nós temos que nos lembrar que, se nós estamos nele, o nosso julgamento já aconteceu. Nós já estamos julgados nele. Amém. Por que nós estamos julgados nele? Porque tudo que pesava sobre mim, não podendo você pagar o preço, ele assumiu a dívida. Obrigado. E recebeu sobre ele o juízo que estava sobre cada um de nós. Por isso, hoje nós temos chance. Por quê? Porque ele é para nós o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. É nisso que nós estamos. Olha, irmãos,
No livro de 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 3, a Bíblia diz: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que os ensinasse e sem lei. E em Atos capítulo 10, a partir do versículo 1, nós vemos a forma, a maneira de Deus trabalhar. Quantas e quantas pessoas não pensam que o homem não tem nenhuma dignidade para pregar o Evangelho? É um pecador. Sim, é um pecador, mas é um pecador remido. Amém? Readquirido de volta. E não teria como o Evangelho ser pregado se fosse um anjo. Que misericórdia ele teria de mim? Que misericórdia ele teria de você? Ele não tem pecado, ele não tem erro, ele não tem falha. Como ele iria tolerar? Amém? Trabalhar com um pecador? Só um podia fazer isso. Amém? Oh, irmãos, a Bíblia encerra-nos todos a perdidos. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Amém? Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é que é amor. Paulo mesmo disse: porque pode ser que por alguém bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, porque não valendo nada, estando todos perdidos, Ele a seu tempo veio e assumiu a minha dívida. Amém. Pagou o preço por mim. Agora, os pecadores, o mundo lá fora, o mundo religioso em especial, nunca teve conhecimento de quem é este verdadeiro Deus. E sempre discutiram e tentaram tirá-lo de ordem. Aqui estava um homem que era um homem justo. Atos capítulo 10. E havia em Cesareia, a partir do versículo 1, e havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus. Veja bem, um anjo não tem a missão de pregar o Evangelho. Essa missão foi dada a quem? Ao homem. Por que foi dada ao homem? Porque também ele
está sujeito a toda a sorte de fraquezas. Leia Hebreus 5. E Deus vai te mostrar ali como é que deve ser. Vá lá em Atos, ou em Hebreus capítulo 13. Deus vai te mostrar ali como você deve considerar esse pastor, como você deve respeitar esse pastor, não pelo homem que ele é, mas pelo ofício que está colocado nele. Amém. Este quase a hora nona do dia viu ou claramente numa visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações foram ouvidas, ou as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, e manda chamar a Simão Pedro, a Simão que tem por sobrenome Pedro, e este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Olha bem, um anjo veio do céu, trouxe um recado para aquele Cornélio, por ser ele um homem pio, justo, um homem que praticava mesmo não tendo conhecimento pleno, mas dentro do que ele podia ver e saber, ele buscava a Deus, ele orava, ele fazia o bem, era um soldado de centúria, era um homem que comandava 100 homens. Ele podia dizer a este vai, e aquele vem, e aquilo acontecia. Mas ele estava diante de um quadro que ele não tinha como fazer nada. Mas Deus não o deixou aquém naquele assunto. Enviou ali o seu anjo para dizer para ele que ele precisava tomar algumas atitudes. Ele precisava ouvir o evangelho. Através de quem? De um homem. Amém. E quando então aquele anjo o deixou, ele imediatamente tomou alguns de seus homens e o enviou naquele endereço que o anjo tinha lhe dado. E enquanto isso acontecia com Cornélio ali, Deus já estava tratando com aquele homem que Deus estava comissionando para poder levar o evangelho da salvação para aquele homem justo ali. Amém. E quando então Pedro estava ali, apareceu aquele lençol cheio de animais imundos, e uma voz dizia para ele: Pedro, mata e come. Ele dizia: nunca entrou coisa comum e imunda na minha boca. Aquela voz respondia para ele: não chame comum e imundo aquilo que Deus santificou. Amém. Oh, irmãos, aquele Cornélio estava santo já. Ali estava Cornélio santificado por aquele sangue da cruz.
e por aquela alma palpitante que estava dentro do seu coração, dentro do seu peito, havia um anelo, havia um desejo de que ele pudesse encontrar a porta correta. Ele queria ir ao céu, mas não sabia como fazer. Mas Deus tinha um mensageiro para ele. Amém. 2 mensageiros, um vindo do céu para dar o endereço da terra, onde é que estaria aquele outro. Irmãos, será que Deus se preocupa conosco? Hein? Desde antes da fundação do mundo, Ele, quando te viu assentado aí onde você está, Ele já estava provendo um meio através do qual você também pudesse encontrar com um homem que pudesse levar a você aquele mesmo evangelho que estava lá na boca de Pedro. Oh, isso é maravilhoso, isto é glorioso, isso nos honra sobremaneira. Amém. Oh, e quando então pela terceira vez aquilo aconteceu com Pedro, que terminou aquela visão e aquele lençol de animais imundos foram suspensos, foram elevados aos céus, alguém bateu na porta. E Pedro chegando ali estava um grupo de gentios. Você sabe como era considerado um gentio para eles? Imundo. Imundo, sujo, contaminado. Mas Pedro então interpretou, a visão esclareceu. Não chame como um imundo estes aos quais Deus tem santificado. Oh, irmãos, Pedro, a Bíblia diz que os recebeu ali, gostoso sem dúvida, e não hesitou, apenas chamou algumas testemunhas daquela igreja de Jerusalém que o acompanhasse até lá. E quando chegou ali, ele começou a discorrer as Escrituras. Irmãos, houve muita contradição? Ou houve alguma contradição diante daquele grupo? Não. Não, não e não. Por quê? Porque aquele grupo fazia parte daquele rol de pessoas que haveriam de crer. E Pedro começou a discorrer as Escrituras e a provar para eles, a mostrar para eles que o Evangelho tinha que atingir todas as nações da terra. E ainda estava ele falando quando o Espírito Santo desceu na casa de Cornélio e começaram eles magnificar a Deus, a falar em outros idiomas, e então o Espírito fez aquele alvoroço ali entre eles, e Pedro, cheio do Espírito Santo, tendo a autoridade e a comissão para pregar aquele evangelho, mostrou para eles o que era aquilo. E então depois, voltando-se para aquele grupo, para aquela pequena multidão, disse-lhes: pode agora porventura rejeitar a água para que não sejam batizados estes que como nós receberam o Espírito Santo? Amém. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Amém. Oh, glória. Agora, irmãos, São João capítulo 3. Porque Deus enviou seu Filho, versículo 17,
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Amém? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Eles querem é que suas obras réprobas sejam louvadas, engrandecidas. Oh, mas quem crê no Evangelho, quem crê em Jesus, amém, aleluia, ele vai chegar a Romanos 8, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão, amém, em Cristo Jesus, e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, e estava ali com eles e batizava. Eu quero que você observe a contradição religiosa. Quando você começa a pregar o Evangelho, que você começa a apontar erro daqui, erro dali, erro doutrinário aqui, erro doutrinário ali, ao invés das pessoas se despertarem e esclarecerem-se, o que acontece? Elas odeiam, elas rangem os dentes e viram as costas e diz: a minha igreja não ensina assim. Se a sua igreja não ensina assim, ela está errada, porque nós temos que ensinar assim. Está escrito. É o que nós temos que fazer. Havia naquele dia alguns que puderam crer? Havia ou não? Amém, havia. Há hoje também alguns, pouquíssimos, que desejam crer, que querem crer, querem saber o que é correto, como é o caso, foi o caso de Cornélio. Eles estão orando, eles estão jejuando, eles estão consagrando, eles estão buscando encontrar aonde está. Amém. A porta de entrada, que não é fácil. Por quê? Porque ela é estreita. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à salvação. E poucos são os que entram por ele. Mas alguns vão encontrar. Amém. Não todos, não são muitos. Por isso, nós não estamos aqui querendo ajuntar 1 milhão de pessoas aqui. Nós estamos aqui, se tiver 1 milhão de eleitos em Teresina, queremos todos eles aqui. Mas sabemos que só aqueles que têm aquela comissão que Cornélio tinha, é que vai estar, amém, neste Evangelho. Aleluia. Então veja, ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão.
Olha para onde estava indo um servo de Deus. Aí estão pregando naquela denominação: não sofra mais. Se você crer no Evangelho, os problemas terminam. Este Evangelho é falso. Um Evangelho que diz para você que você, ao crer no Evangelho, não vai sofrer mais, está mentindo para você. Por quê? Porque o verdadeiro Evangelho vai trazer distúrbio na sua vida, vai trazer guerras na sua vida, vai trazer sofrimentos na sua vida, vai trazer reprovação na sua vida. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A salvação tem um preço. Ora, Jesus foi lá e pagou a dívida, mas ele mostrou o custo. E nós temos em nós também um custo. Ele pagou tudo que podia ser pago ou necessitava ser pago, mas o resto você tem que ir atrás. E o reino do céu se toma em guerra. É lutando, é batalhando, é se esforçando, é renunciando a si mesmo, é negando os nossos direitos, que nós vamos chegar lá. Amém. Aleluia. O tempo já foi. Houve então, preste atenção, houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, no qual tu deste testemunho, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Olha o diabo o que queria fazer: causar uma inveja em João. Por quê? Porque agora Jesus fazia mais discípulos e batizava mais pessoas do que ele. Mas um verdadeiro homem de Deus reconhece o seu lugar. Guarde isso. Um verdadeiro crente reconhece o seu lugar. Ele diz: esse lugar aqui não é para mim. Ou alguém chega ali e diz: mas ele aqui é bom, ou ele te proporciona isso, te proporciona aquilo, ele te causa prazer, ele te traz a clímax e etc. Aquele crente às vezes fica meio balançado, mas aqui de repente aquela lei que está lá dentro dele explode. Tum! E ele diz: para trás de mim, Satanás, este aqui não é o meu lugar. Eu não nasci para isso aqui, eu não vim daqui, eu vim dali. Amém. Eu quero ir para lá. Oh, irmãos, veja bem, João respondeu e disse, olha o discernimento: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Malaquias 3:10. Lá está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro diante de mim, o qual preparará o caminho diante de mim. E morre aqui, falando de João. Amém? Ele tinha consciência de que este era ele.
Por que que ele tinha esta consciência? Porque Jesus tinha testificado a respeito. Que saístes a ver? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que saístes a ver? O que vocês foram ver? Um profeta? Eu vos digo, muito mais do que profeta. Porque dos nascidos de mulher, nunca houve um como João. Porque este é aquele do qual está escrito. E citou essa escritura. Eis que eu envio o meu anjo diante de mim, o qual preparará diante de mim o meu caminho. Ah, meu irmão. E de repente, a segunda parte do versículo, aqui tinham duas profecias se cumprindo simultaneamente. Duas profecias. Malaquias 4:6, duas profecias. Uma se cumpriu há 2000 anos atrás, a outra está se cumprindo agora. No mesmo versículo. Porém, aquela lá estava se cumprindo simultaneamente a primeira e segunda parte do versículo. E de repente virá ao seu templo o Senhor. Quem é esse Senhor? É o Senhor Espírito Santo. Amém. Que veio num corpo, num templo chamado Jesus. Por isso aquele templo pôde um dia se dizer, gritar diante deles e dizer: derribai esse templo e em 3 dias o reconstruirei. A casta religiosa daquele dia olharam para ele e disseram: tu não tens nem 50 anos e viste a Abraão? Nossos pais gastaram 40 anos para edificar esse templo, e você em 3 dias o destrói e ainda reedifica? Mas ele não falava daquele templo feito por Herodes nem por Salomão. Ele falava daquele templo no qual Deus viria para morar em plenitude. Aquele corpo chamado Jesus, o qual nasceu de uma virgem, nasceu de uma mulher, para poder então ser o templo do Espírito Santo, o qual morou nele em plenitude. Ele foi a divindade plenamente conosco. 2 Coríntios 5,19, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Oh, irmãos, em que grau estava ele ali? Em plenitude. Colossenses 2:9. E Filipenses também, ou Colossenses mesmo, 1:6. Colossenses mesmo, 1:6. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Amém. Oh, quantos viram isto? A casta religiosa daquele dia, aqueles que diziam estarem salvos, o que viam eles nele? Beelzebu, endemoniado, filho de uma prostituta, nascido de um relacionamento incestuoso até. Mas as Escrituras estavam se cumprindo. Amém. Vejam bem, aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que ele assiste e o ouve,
alegra-se muito com a voz do esposo. Quem estava se alegrando com a voz do esposo? O amigo. Quem era o amigo? Aquele que viria precursá-lo. Amém. Ele não estava preocupado em ser grande. Ele estava preocupado em sabendo que ele agora tinha que diminuir para que ele pudesse crescer. Amém? Oh, o verdadeiro crente nunca busca honra para si, nunca busca glória para si. Ele sempre busca a glória daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Oh, aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Pois este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É necessário que ele cresça e eu diminua. Ó irmãos, o caminho para cada um de nós não é para cima. O caminho de cada um de nós é para baixo. Guardem isso. O caminho para cima é para baixo. É se humilhando, é se rendendo, é se entregando, é se submetendo à vontade perfeita de Deus. É este que é o caminho para nós chegarmos lá. Desça, irmão, desça, irmã, vamos descer. Nós temos que ser humildes e nos enchermos do seu Espírito. Nós estamos na eminência do rapto acontecer a qualquer momento. Que hora nos convém ou que pessoas nos convencer. Nós devemos, disse o apóstolo São Paulo aos Hebreus capítulo 2, nós devemos estar atentos com diligência para estas verdades que nós já temos ouvido, para que delas jamais nos desviemos. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Quem foi que veio de cima? Quem foi que veio de cima? Vamos dizer o seu nome? O Senhor Jesus Cristo. Esse é aquele que veio de cima. Amém. Esse é aquele que veio de tão alto, que para olhar para o céu, ele tinha que olhar para baixo. E você sabe até aonde ele desceu? Ele desceu até o inferno, as partes mais baixas da terra. Ele foi ali. Por que ele teve que ir ali? Porque ali estavam pessoas como eu, como você, que haviam crido nas sombras. E aquelas sombras não os deixaram ali. Amém? Aquelas sombras os tiraram dali. Jesus dormiu. Jesus morreu na sexta-feira, dormiu no Senhor na sexta-feira, ressuscitou no domingo de manhã, no sábado, diz as religiões, ele estava descansando. Mentirosas religiões
mentirosas. Ele estava trabalhando. Ele estava pregando às almas encarceradas que estavam no inferno, para que elas, como nós, fossem julgadas na carne. Mas ali tinham alguns que estavam na cadeia lá, presos. Mas quando ele desceu lá embaixo, ele chegando ali encontrou alguém que detinha as chaves. Mas as chaves já haviam sido conquistadas, recompradas outra vez. E ele passando ali, passou a mão naquelas chaves e subiu outra vez. Amém. E em cada cela prisional que ele passou, ali estava uma chave para abri-la. Amém? Aleluia. Ele trouxe Abel, ele trouxe Sete, ele trouxe os profetas, ele trouxe os mensageiros, os patriarcas, ele trouxe todos aqueles que, amém, sob o sangue de touros e bodes, diziam e confessavam, testificavam que um dia o Cordeiro de Deus viria. Amém. E que neles tinham confiança nele. Amém. Ali estava um Jó, que lá antes do Gênesis, antes do Moisés compor o Gênesis, o livro de Jó já estava pronto. Irmãos, e lá ele tinha tido uma visão. Ele então podia dizer, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. E eu tenho segurança, eu tenho certeza que ainda em minha carne eu verei a Deus. Ah, meu irmão, e naquela manhã de ressurreição, naquele primeiro dia da semana, quando ele brotou da sepultura, uma miríade de homens e mulheres que dormiram sob aquele sangue, se levantaram com ele. Amém. E entraram na cidade, entraram em Jerusalém e foram vistos por muitos. Amém. Aonde estão eles hoje? Oh, quando ele ascendeu aos céus, eles o acompanharam. E quando chegou ali, houve um brado. Quem são estes? Quem são estes? Estes são aqueles que vieram de grande luta, de grande batalha, de grande tribulação, e estão aqui. Estes são os santos. Amém. Abre-te, ó portas eternas, e entrará o Rei da Glória. E ele não entra sozinho. E ele não está entrando sozinho. Amém. Oh, glória. Entraram com ele ali. Esses dias o pastor Gideão me perguntou, escuta, pastor, como é que vai ser? Será que tem uma noiva também lá entre eles? Como eles estão agora? Eu falei, não sei. A Bíblia, o irmão Brando diz que eles estão no paraíso. Agora, o resto, eu não sei. Você sabe alguma coisa? Hein? Eu só tenho uma coisa, eu queria estar lá onde eles estão. Eu queria estar lá onde eles estão. Abra-te, ó portas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? Vamos dizer o seu nome? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Quem é Ele? Ele é o, vamos dizer juntos? Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aleluia.
Oh, meu irmão, oh, aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isto testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Irmãos, quem que não aceita? Aqueles que não têm a eleição deles. Mas os que têm, aceitam. Amém? Nós somos da família de Jó. Mas eu sei, vamos dizer juntos? Mas eu sei em quem tenho crido. Amém. Oh, o profeta segue dizendo aqui, o apóstolo segue dizendo: aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Versículo 33. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida, mas em plenitude. Amém. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem o quê? A vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Mateus 22 e Marcos 12, a mesma escritura, por dois escritores. Os contraditórios religiosos estavam ali para se oporem ao que era verdadeiro. Mas para nós, nos deu Deus conhecimento para estarmos em quê? No que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. Encerrando. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que diziam não haver ressurreição, e o interrogaram. Sempre eles têm Bíblia para poder colocar na parede os que dizem que são realmente revelados. Sempre eles têm. Ali estavam fariseus, saduceus, helenistas, zelotas, sênios e assim por diante, herodianos, dianistas e assim sempre, sucessivamente. E o interrogaram dizendo: mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filho, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. O que falta ao homem? Conhecer as Escrituras e o poder daquele que rege as Escrituras. Certo? Então vamos lá.
Porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Quanta gente tem aí endeusando mortos? Pode ser um demônio em vida, morreu, vira um santo intercessor, um santo de Deus. E se ainda não está em dias, vai para o purgatório, fica ali uns dias, e se você tiver dinheiro e vai lá e paga, eles tiram ele do purgatório em troca de dinheiro. Esse Deus está meio comerciante, não dá não? Hã? Você crê num Deus dessa natureza? Não. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas de sua doutrina. Ficam maravilhados. Que doutrina, que doutrina. Mas eles aceitam ela? Hã? E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento ou entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Agora era Jesus que estava interrogando. Ele botou eles no canto da parede, agora é eu que vou perguntar. Não é? Cadê o meu pai? Interrogou Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram: filho de Davi. Eles disseram: de Davi. Disse-lhes ele: como então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe as palavras, uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Agora eu pergunto, abra um parênteses: mas eles creram nele? Admiraram sua doutrina, viram que a sua doutrina era imbatível, os silenciou. Mas creram na sua doutrina? Receberam a sua doutrina? Se submeteram à sua doutrina? Só os eleitos, amém? Só os eleitos, os que estavam ordenados a crer, amém? Os demais viraram as costas e se foram, pois não puderam ver que ali estava o verdadeiro Deus. Vamos dizer juntos: o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém. João 5, 20, foi a leitura que fizemos. Vamos dizer juntos, todos ela? E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro,
e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem crer nele? Os fariseus, os saduceus, os helenistas, os herodianos, os zelotas e etc., nenhum deles, com exceção dos eleitos, puderam crer. Hoje a Bíblia está a se repetir. Você começa a falar com aquele, com aquela, com aquele outro. Minha igreja não ensina assim. Eles creem no Evangelho? Não. Crê na sua igreja. Nós temos que crer no Evangelho. Deus os abençoe. Se tem alguém a nos visitar nesta noite e deseja ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, não resista ao Espírito Santo. Este é o trabalho do Espírito Santo desde o dia de Pentecostes. Atos 2:38, Atos 8:16, Atos 10:47, 48, Atos 19, de 1 a 5, Atos 22:16, Romanos 6, versículo 3, e aí a Escritura vai. Quando a Escritura para, a história segue até o ano 170 da era cristã. A partir de lá, o diabo entrou em cena. Mas Deus está trazendo-nos de volta para o Evangelho Pentecostal outra vez. Quando eu digo Evangelho Pentecostal, não estou falando desses movimentos denominados por aí, não. Não. Aquela denominação pentecostal ali não crê como aquela não crê como a outra não crê como a outra. E hoje até o sistema romano de religião já tem um grupo pentecostal dentro dela. Aonde estamos nós? Que hora é essa? Hora de confusão. Babel estabelecida. Tem 50 mil religiões no mundo aí, cada um apontando o céu numa direção da outra. Isso chama-se Babel, que significa confusão. A torre de Babel está sendo construída religiosamente falando. Quem sabe o que significa isso aqui? Entra aqui. As pernas não estão equilibradas. Pode ter certeza. A sua respiração, a sua nomenclatura respiratória quase zera. Mas nós não temos como fazer outra coisa. Eu fico pensando naquele Pedro ali. Preste atenção na pressão que Pedro sofreu. Pedro teve aquela visão, não foi à toa. Quando Deus estava falando com Cornélio ali, mandando ele mandar mensageiro à casa de Pedro, né, a rua chamada direita, né, a casa de Simão o Curtidor, para procurar outro Simão chamado Pedro. Enquanto isso estava acontecendo lá na casa de Cornélio, lá na casa de Simão o Curtidor, estava acontecendo aquela visão. E Pedro não estava entendendo. Uma vez, duas vezes, três vezes, aquele lençol foi recolhido. Quando o lençol foi recolhido, bateram na porta. Quando Pedro saiu ali, que ele viu o grupo de gentios lá na porta dele, ele não discutiu nada. Ele apenas seguiu calado. Chamou testemunhas e eles foram. E chegando ali, o Espírito estava lá para confirmar que aquilo era Deus trabalhando. Amém. Vamos nos colocar de pé? Você está feliz? Amém. Você crê no verdadeiro Deus e a vida é eterna? Amém. Senhor Jesus Cristo. Se você tem um pedido, levanta uma de suas mãos.
Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso.